Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História. Abro o livro de vocês na página 64 para acompanhar, da 64 a 67. Então, hoje nós estamos dando início ao capítulo 4, onde nós iremos falar nos caminhos muitos brasileiros. Então, crianças, vejamos aqui sobre o que mesmo que esse capítulo vai falar. O povo brasileiro se formou principalmente a partir de 3 grandes grupos populacionais: os indígenas, os europeus e os africanos. Esse encontro só ocorreu porque os portugueses ocuparam o Brasil, criando novos povoados e novas atividades econômicas, como nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Então, vamos ver aqui esse texto. A Mangueira traz os brais do Brasil, mostrando a formação do povo brasileiro. Índio valente e guerreiro, não se deixa escravizar, lutou, e um laço de união surgiu. O negro, mesmo entregue à própria sorte, trabalhou com braço forte na construção do meu Brasil. Cada lágrima que já rolou fertilizou a esperança. Da nossa gente valeu a pena. De norte a sul desse país, tantos brais, sagrado celeiro, crioulo, caboclo, retrato mestiço. De fato, sou brasileiro. Então, aqui nós temos o carro alegórico da Escola de Samba, Mangueira, durante um desfile de carnaval no Rio de Janeiro, estado do Rio, em 2009. Então, aqui eles estão falando sobre o que mesmo? Carnaval, aqui ele está homenageando o que? Os povos brasileiros, não é isso, criançada? Após a leitura desse texto, vocês irão realizar novamente, vocês irão responder 2 questõezinhas, tá bom? Então, vamos dar continuidade. As migrações e a ocupação do território. Já aprendemos o que é migrações e migrações, não é isso? O território que hoje compreende o Brasil foi dividido em 1494 entre Portugal e Espanha em um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Ainda que o território não fosse completamente conhecido, os 2 reinos criaram uma linha imaginária para dividir a exploração dessas terras. Inicialmente, os colonizadores portugueses ocuparam o litoral e o contato com os indígenas foi pacífico. Eles ofereciam mercadorias em troca do trabalho indígena. Com o aumento da exploração da terra, os portugueses começaram a escravizar os indígenas, usando muitas vezes a violência, o que os obrigava a fugir pelas matas e afastar-se do litoral. À medida que eram desenvolvidas novas atividades econômicas, os colonizadores e seus descendentes migravam para o interior e novamente os indígenas foram expulsos de suas terras. Alguns grupos indígenas sobreviventes foram reorganizados em aldeias por padres e missionários católicos. Dando continuidade. Como já vimos, a ocupação do território brasileiro pelos colonizadores começou no litoral e depois avançou para as regiões do interior. A primeira atividade econômica desenvolvida para ocupar o território foi o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Essa atividade se concentrava perto de pequenos portos do litoral. Assim, a mercadoria poderia ser transportada com facilidade dos engenhos até os navios que a levariam para a Europa. Hoje, planta-se ainda muita cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar e também de álcool combustível. O país produz para si e para exportação, sendo hoje responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo. Vejamos aqui algumas imagens de engenhos de açúcar. Então, aqui é o que? É um engenho. Deixa eu logo explicar para vocês o que é exportação, Exportação é a venda de mercadoria para outros países. Essa primeira imagem, que está em preto e branco, é a imagem do engenho em gravura do autor desconhecido. Ela foi produzida por volta de 1700. Isso aí quando se iniciou a produção, Que ainda se usava o quê? O trabalho escravo, tanto dos indígenas como dos africanos. Na outra imagem, nós temos uma usina produtora de álcool e açúcar em Valparaíso, estado de São Paulo, em 2014.
Vejam só, criançada, nós aprendemos hoje um pouco sobre o que? Sobre nos caminhos de muitos brasileiros, não é o título. Aprendemos como o povo se formou, recordamos essa partezinha aqui. E as migrações e a ocupação do território brasileiro. Não foi isso, criançada? E agora, o que vocês irão fazer? Aprendemos também um pouco sobre as usinas de cana-de-açúcar, né? Como sobre a exportação. E agora vocês irão reler essas páginas e responder as questões que aqui estão. Ok, criançada? Um excelente dia e fiquem com Deus.